Boa noite a todos. Gostaria de iniciar a palestra desta semana e deste mês sobre a série 4.0 em 40. Nós vamos iniciar essa palestra, né, como nós iniciamos as demais, fazendo uma breve explanação aqui do nosso objetivo aqui com essa série 4.0 em 40, e logo depois nós vamos passar a palavra para a nossa convidada de hoje, a senhora Milena, que é engenheira de manutenção, da Bosch. A série 4.0 em 40, ela iniciou como uma atividade do grupo de pesquisa de indústria 4.0 do campus do IFSP de Sorocaba. Ela tem o objetivo de trazer a todos as aplicações da indústria 4.0 que vem acontecendo na nossa região de Sorocaba, mas também no Brasil inteiro, né? O nosso objetivo é mostrar aplicações reais do que vem acontecendo, já está acontecendo, já está sendo implantado no nosso país sobre a indústria 4.0. Nesse objetivo, eu queria, para quem não conhece ainda, eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha rápida para nós, para que a gente possa fazê-lo. Então, essa é a série 4.0 em 40, que é trazida pelo Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0 do campus Sorocaba do Instituto Federal. Só para a gente colocar aí de maneira rápida as 4 revoluções industriais que nós tivemos. A primeira revolução industrial parte do fim do século XVIII, com a máquina a vapor. A segunda revolução industrial perto do início do século XX, com a eletricidade, né, transformando a máquina a vapor na eletricidade. E a terceira revolução industrial, no fim dos anos 60, com a parte da eletrônica. E agora, no século XXI, nós estamos com a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, que traz os sistemas cyberfísicos, né? Nós não estamos usando nenhuma tecnologia nova, mas nós estamos integrando ela de forma diferente. Então, as principais características da primeira revolução industrial estão colocadas aqui. Esse material vai ficar disponível, lembrando que esse material vai ficar disponível para quem fez a inscrição. Então, essa primeira parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, inclusive. Tá? A segunda revolução industrial, com a parte da eletricidade e também dos métodos de produção, né, representada por Taylor e por Ford. A terceira revolução industrial, com a introdução da eletrônica, né, e principalmente no âmbito industrial, o controlador lógico programável, CLP ou PLC, né, que possibilitou esse avanço na tecnologia. E a quarta revolução industrial, que traz os sistemas que a gente chama de cyberfísicos, com as redes inteligentes e que se comunicam. Com isso, a gente tem uma série de tecnologias que estão transformando, né, que fazem parte da indústria 4.0. A gente está falando de robôs, a gente está falando de simulação, nós estamos falando de sistemas de integração, a internet das coisas e a internet industrial das coisas, que é um pouquinho diferente, que a gente ainda vai tocar nesse assunto. A parte de cibersegurança e nuvem, que é uma parte muito importante da indústria 4.0. Manufatura aditiva, são as impressoras 3D, né, realidade aumentada, uma série de tecnologias que permeiam a indústria 4.0 e que podem ser aplicadas em diversos lugares diferentes da indústria. E esse é o nosso objetivo aqui com essa série da indústria 4.0, mostrar em diversas indústrias o que já está acontecendo, como algumas dessas tecnologias já estão sendo implantadas e têm modificado o nosso dia a dia. Como sempre, né, o grupo de pesquisa, nós somos uma instituição de ensino e a nossa principal característica é formar profissionais, tanto que o campus Sorocaba irá ofertar em breve um curso de pós-graduação, lato sensu, uma especialização em indústria 4.0, mais voltada à área prática, né? E nós temos todas essas características que o Fórum Econômico tem pedido para a gente formar o pessoal com essas opções. Dessa forma, eu gostaria de encerrar aqui a minha parte da apresentação e iniciar, pedir para a Milena abrir a câmera dela
e para que ela possa iniciar a apresentação dela para nós. Olá, Milena, tudo bem? Olá, gente, boa noite. Obrigada aí, professor Vitor Caldana, pela oportunidade. Também ao Imagino. doutor João Lúcio, né? João Lúcio Barros, que me convidou também. E você que é mestre também, né? Então, queria agradecer a vocês pela oportunidade e também a todo mundo que está aí assistindo. Quero ter uma apresentação bem legalzinha para todo mundo entender. E depois a gente vai ter um chat para tirar as dúvidas, né, Vitor? Exatamente. O pessoal que tiver as perguntas, pode ir colocando as perguntas no próprio chat da live do YouTube. Aí no final nós vamos selecionar, nos últimos 5 minutos, a gente seleciona algumas perguntas que a gente tiver e a gente faz um bate-bola aí para respondê-las. Legal. Bom, deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint, um minutinho, gente, pra gente, você me fala, Vitor, se você tá conseguindo enxergar, por gentileza. Sim, claro. Compartilhar minha tela aqui. Janela, PowerPoint, compartilhar. Daí você confirma pra mim aí se tá legal, dando pra assistir. Perfeito. Perfeito? Então vamos lá. Oficialmente, pessoal, boa noite. Eu sou Milena, engenheira mecânica de formação. Mais uma vez agradeço aí ao convite que me foi feito para essa palestra. E, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho de mim, né, de fazer uma apresentação pessoal rápida sobre minha parte profissional, principalmente. Meu nome é Milena Franco de Oliveira, eu tenho 33 anos, tenho 2 graduações, né, uma graduação eu finalizei em 2011 em projetos mecânicos na Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, FATEC, e tenho uma segunda graduação em 2018 em Engenharia Mecânica pela Faculdade Pitágoras de Votorantim. Aqui eu coloquei um breve histórico profissional, mais dentro mesmo da Bosch, né, que é a antiga ZF Sistemas de Direção. Ela era uma joint venture entre a ZF e a Bosch, e eu entrei ainda quando era a ZF Sistemas, em 2007, em outubro. Eu entrei no departamento de qualidade de fornecimento de compras, como estágio pela FATEC, e lá fiquei por 2 anos estagiando em qualidade. Quando eu fui terminar o estágio, não tinha vaga para efetivação, né? E então eu consegui uma terceirização pelo grupo Pana, dentro da manutenção, e trabalhei por 6 meses aproximadamente, terceirizada, com manutenção preventiva. Em março de 2010, eu fui efetivada na manutenção e permaneci responsável pelas preventivas e preditivas da fábrica. Em agosto de 2011, surgiu uma oportunidade na engenharia de processos de produção, e eu fui responsável pelo departamento de montagem de bombas para veículo leve e pesado durante 8 anos. Trabalhei com um time bem legal lá na Bosch e fiquei bastante tempo nessa área. Quando foi em julho de 2017, surgiu uma nova oportunidade para mim de líder de projetos dentro da manufatura. Então, eu era uma líder de projetos que cuidava dos projetos dentro da manufatura, na questão de desenvolvimento de processo, de maquinário, etc. Em novembro de 2019, o ano passado, eu tornei a ser convidada pela manutenção a voltar para a manutenção, dessa vez como engenheira de manutenção, e principalmente responsável pela implantação da indústria 4.0 dentro da fábrica. Então, é nisso que eu tenho trabalhado aí nesses últimos 8 meses. Dos grandes projetos que eu tenho na minha vida toda aí dentro da Bosch, principalmente foi uma redução do número de linhas de montagens que nós tínhamos de 6 para 2, através principalmente da flexibilização de processo, e o desenvolvimento de uma linha de montagem de bombas para veículo pesado, que aí durante esses 7 anos ela fica entre 85% e 95% de disponibilidade de OEE, e nós fizemos todo um trabalho através do PFMEA reverso. Então foi um trabalho bem legal, nós não temos mais índice de problema de qualidade com o cliente, e foi um dos cases de sucesso aí que eu tive nesse tempo todo de Bosch, aí são 13 anos, né? Tive também a oportunidade de ter algumas experiências no exterior,
Então, tive aí algumas idas para a Alemanha, dentre eles fiz alguns workshops e desenvolvi com a matriz um banco de testes com o fornecedor na Áustria para testar as bombas de veículo pesado. E aqui, só por colocar mesmo alguns hobbies que eu tenho, que é cozinhar, dançar, eu treino também crossfit, muay thai e musculação e adoro viajar. Então, só para dar uma quebrada no gelo aí, eu gostaria de falar um pouquinho de mim, para realmente a gente entrar no tema, né, da qual eu fui convidada aí a falar para vocês um pouquinho. Então, o conceito da indústria 4.0 na manutenção. Muitas vezes, quando a gente fala em indústria 4.0, a gente imagina robô, né, tudo robotizado, sem fio, tudo Wi-Fi, e é muito difícil a gente conseguir enxergar a indústria 4.0 dentro da manutenção. Então, para a gente dar uma introdução, né, manutenção. Então, assim, basicamente, quando a gente fala de manutenção, o que a gente está querendo dizer? A palavra por si só, ela já diz tudo, né? Ela é uma palavra derivada do latim, que quer dizer manus tenere, que significa manter o que se tem. Então, nós temos basicamente aí 3 tipos de manutenção: a corretiva, a preventiva e a preditiva. A corretiva é tudo que a gente não quer trabalhar, que é o famoso quebra-conserta, né? Que é apagar um incêndio, e realmente essa parte a gente não quer trabalhar o tempo todo na correção. Então, para auxiliar o número de correção, a gente tem que trabalhar dentro da prevenção e da preditiva, que eu vou estar explicando para vocês melhor um pouquinho mais para frente, o quão a preditiva ela é melhor que a preventiva. Então, o conceito de preventiva são paradas programadas para a troca de peça da máquina, levando em consideração um tempo estimado de vida útil. Então, antes mesmo que eu aproveite todo o tempo de vida útil de uma peça da máquina, eu faço essa troca, para que ela não quebre. Na preditiva, você consegue, através do sistema de monitoramento, você ter a ação no tempo certo. Então, você explora o máximo de tempo da vida útil de um componente que está sendo monitorado e você troca ele antes da quebra. Então, um pouquinho diferente da preventiva, é como se você gastasse o dinheiro no momento certo. Então, você tem o máximo aproveitamento daquele componente e eu troco antes de quebrar. E na preventiva, você estima, você não tem muita certeza se aquele componente poderia aguentar mais, mas você acaba trocando para que não quebre. A nossa palestra, ela vai ter como foco principal a manutenção preditiva. E eu vou estar compartilhando com vocês um trabalho de sucesso real que tem sido aplicado na indústria aqui na Bosch, né? Não sei se todo mundo conhece. A Bosch, ela fica no mesmo site da ZF, ali no Éden. E a gente tem aplicado esse conceito de 4.0 dentro da manutenção, usufruindo principalmente de 2 pilares que o conceito 4.0 coloca para a gente, que é a tecnologia inteligente e conectada, mais um processo industrial que integra o mundo virtual com o mundo real. A aplicação da preditiva é a previsibilidade de falhas. Existem variáveis que elas mostram o desempenho das máquinas. Então, tão logo eu crio um padrão, eu consigo saber se esse desempenho da máquina está sendo prejudicado ou não. Então, eu consigo fazer uma intervenção e a máquina pode voltar a funcionar no padrão de outrora, por exemplo, quando ela era nova. Dentro de um parque fabril, remotamente, isso eu vivo diariamente, remotamente você tem a possibilidade de parar uma máquina para realizar algum tipo de ensaio, ou troca muito longa, porque a produção sempre vai precisar dessa máquina. Então, é muito difícil você ter que parar para você fazer um ensaio destrutivo ou alguma troca, ou ter realmente uma parada que você acaba impactando os indicadores de manutenção também, né, e impactando a disponibilidade de equipamento. Então, a gente acaba recorrendo às análises não destrutivas, que são principalmente a análise de vibração ou ruído e a análise de termografia. Então, atualmente na Bosch Automotive Steering, que é a planta que eu trabalho, a gente usa dessa tecnologia, que é a aplicação de sensores em pontos pré-estabelecidos no maquinário, a fim de que nós monitoremos as vibrações.
em X, Y e Z e a temperatura do componente em questão. Quais são os pontos positivos deste tipo de análise? Primeiro, eu não preciso desmontar o componente, então eu consigo fazer o monitoramento dele trabalhando na máquina, no equipamento em funcionamento e sem necessidade de desmontagem. E eu acabo não precisando impactar o processo produtivo. Então, aqui dando um exemplo de análise de vibração, fundamentalmente, a análise de vibração, ela consiste no acompanhamento de um determinado padrão de vibração das frequências de oscilação fundamentais do componente em estudo. Como a gente sabe, a gente estudou em física, todo corpo ele tem a sua frequência de vibração. Então, por exemplo, um rolamento, ele tem as suas características de vibração que já são predeterminadas pelos seus componentes, como a pista interna, a pista externa, os rolamentos e a gaiola. E no caso de motores, é exatamente esse tipo de monitoramento que a gente faz. Então, eu pus aí uma imagem esquemática para vocês verem a aplicação dos rolamentos, tá? Dentro de um motor, mancalizando o eixo do motor. Então, entrando um pouquinho mais a fundo de como é feito esse procedimento de colhimento de dado para a retroalimentação da análise, como a gente procede? Primeiro, a gente mede o sinal de vibração do elemento em questão, que pode ser um rolamento, pode ser um mancal, né? Normalmente são em motores da máquina, tá? Então, a gente submete a uma análise dos componentes de todo o conjunto, porque a gente sabe que um componente acaba interferindo no outro. Então, a gente acaba realizando a FFT, que é a transformada de Fourier, decompondo as frequências. Em funcionamento, o dado do momento, ele então é comparado a um padrão estudado, especificado e cadastrado. E caso exista alguma divergência, nós temos a presença de defeitos nos elementos que estão sendo estudados e monitorados. Então, eu tenho um padrão. Se eu meço o tempo todo alguma divergência de informação daquele padrão que eu coloquei, é porque eu tenho algum problema, algum defeito no elemento que está sendo estudado. A medição da vibração, a gente faz em X, Y e Z, e a temperatura também. E é feito por um sensor que é colado em algum local do motor, por exemplo, como eu coloquei aqui no esquema abaixo. Então, você tem um posicionamento correto do sensor a ser colocado, sempre em 90 graus. Você não pode trabalhar com o sensor na diagonal, porque senão ele acaba se perdendo em relação ao X, Y e Z. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente também tem, na primeira imagem aqui à esquerda abaixo, a gente tem um posicionamento de sensor errado, na qual ele está fixado numa tampa de ventilador. A tampa de ventilador, normalmente, ela vai vibrar muito. Então, a gente vai acabar pegando uma informação incorreta, que não é do componente que eu quero monitorar. A gente cola esse sensor com resina, e nós temos essa tecnologia do sensor cabeado, e temos uma nova tecnologia de um sensor que também é colado com resina, mas ele é com sinal Wi-Fi. Ele só tem o cabeamento para a energia. Falamos um pouquinho de vibração, agora a gente vai falar um pouquinho de termografia. Então, o que acontece? Os efeitos da temperatura alta dentro de um motor pode fazer com que os componentes dele ou ele mesmo tenha sua vida útil reduzida e pode haver a quebra precoce. No mancal, por exemplo, o aumento de temperatura na graxa, ela pode causar uma perda da função primária da graxa e levar ao desgaste prematuro, um rolamento, por exemplo, devido ao atrito. Então, um dos fatores mais importantes no motor hoje é a temperatura, porque uma elevação de 10 graus Celsius na temperatura, ela pode fazer com que a vida útil desse motor caia até pela metade. Então, por isso que um dos pilares monitorado pelo sistema de sensorização é a temperatura. Aqui abaixo, eu coloquei um caso prático, até peço desculpa que eu acho que na hora de salvar o arquivo acabou deslocando um pouquinho, mas eu consigo contar esse caso para vocês. Eu tenho aqui um gráfico, né? Nós teríamos aqui no eixo X dele de 0 a 20, seria de meia-noite às 11 da noite, e eu tenho de 0 a 80 graus.
Então, eu tenho nesse gráfico plotado qual é a variação de temperatura que eu tenho durante um dia todo de trabalho num motor. Esse, por exemplo, é um motor de uma esteira, e a gente pode ver que ele apresenta um maior aquecimento durante um certo período do dia. E como a gente sabe que é inevitável que ele trabalhe, né? Porque é uma esteira que puxa cavaco, por exemplo, então você não pode ficar sem retirar o cavaco da máquina, a gente acabou tendo que dimensionar esse motor para a carga de trabalho de forma que eu não tivesse um aumento de temperatura tão grande, também devido ao horário do dia, devido ao ambiente, né? E então a gente teve que redimensionar para que eu não expusesse esse motor e nem os componentes dele. Então, resumidamente, né, nessa sequência aí, qual que é a metodologia do cálculo de previsibilidade de falha, levando em consideração os aspectos, né? Quais seriam os aspectos que a gente leva em consideração? Seriam as medições de vibração. Então, eu consigo, através dela, ter a intensidade do sinal lido, a detecção de falha, que são os padrões. Então, eu tenho uma análise dos padrões e consigo entender quando o meu corpo está sofrendo, né, o meu corpo de teste, o meu corpo que está sendo monitorado, ele está sofrendo. Eu tenho o quesito temperatura, que acaba tornando a vida útil do meu motor ou dos meus componentes reduzido, devido ao desgaste ou quebra precoce. Eu tenho o histórico, né, que é a alta taxa de leituras, inclusive o sensor, ele faz uma leitura a cada meia hora, e a cada 2 horas ele faz uma média dessas 4 medições e vai plotar num gráfico que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Então, na questão do histórico, eu entendo qual que é o ciclo da operação. Eu tenho a carta CEP, né, que seria uma ferramenta estatística. Eu tenho o FUSE, que é uma ferramenta de lógica que permite que eu tenha a interação de todos os elementos no cálculo da previsibilidade da falha. E tenho o cálculo numérico também, que é uma ferramenta matemática de tendência numérica, e somado a todos esses quesitos, eu consigo ter uma previsibilidade de falha. Então, fisicamente, como que o sistema é construído? Os sensores, fisicamente, eles são colados com resina nos locais que a gente já... Por exemplo, hoje nós temos máquinas e nós pegamos os históricos de BOs abertos dessas máquinas para entender quais são os eixos das máquinas, aonde eu tenho maior esforço, onde eu tenho tido maior problema, e são esses locais que eu vou monitorar. Esses sensores, eles estão ligados num gateway, e as medições que eles fazem são enviadas do gateway para o gateway e do gateway para um servidor. Um software, ele faz a análise e processa os dados, e as informações sintetizadas, elas vêm, né, num relatório no dia seguinte. Então, todos os dias, eu consigo ter um perfil do dia anterior do meu maquinário que é monitorado. Então, aqui basicamente eu tenho um esqueminha para a gente poder entender, né? Eu tenho o sensor ele é posicionado na peça que eu quero monitorar, no motor, etc. Ele vai ligado por cabo num gateway, ou também pode ser via Wi-Fi, que dele só necessita do cabo de energia. Esse gateway, ele manda as informações para um software, para um servidor, e vai para uma estação de monitoramento que eu consigo enxergar, além do relatório que vem no meu e-mail todos os dias. Então, é uma informação muito rápida que eu tenho, né? Por exemplo, esses dias uma máquina entrou em alarme de magazine. Vamos ver no dia anterior como é que estava o monitoramento dessa máquina dentro da indústria 4.0, porque é um ponto que a gente monitora. Daí a gente entrou no gráfico e no dia anterior nós tínhamos tido um esforço de alta temperatura nesse motor do magazine. E foi exatamente o alarme que estava dando no painel da minha máquina. Então, é bem legal. Aqui é como a informação chega para mim. E ela chega praticamente online. Inclusive, nós estamos aí com alguns projetos
de colocar as telas em loco sobre a máquina em cima, né, uma TV, mostrando esse monitoramento. Então, hoje chega lá a rastreabilidade do sensor, né, por um número, em qual máquina ele está sendo aplicado, e eu tenho uma matriz, por exemplo, o sensor AV384-3 é do motor do Magazine, é do Spindle. Então, assim, eu tenho uma matriz, e daí eu tenho a previsão. Qual que é a previsão desse componente? Se eu não tenho tido problema com o componente, ele vai me dar aí, nós estamos num ano bissexto, 366 dias de previsão. Ele vai me dar que eu tenho um ano que está tranquilo nessa questão. Mas, se eu tenho algum problema, essa previsibilidade cai. Então, por exemplo, eu tenho aqui um compressor que é monitorado e está aí com uma previsão de 110 dias. E é quando eu sei que eu preciso atuar. Nós temos um acesso, né, no portal para a gente verificar as informações no momento em que eu quiser. Então, esse caso, por exemplo, que nós tivemos de alarme, conseguimos mapear isso dentro do relatório diário, eu entro lá no portal, seleciono a planta da AES, que é a nossa planta em Sorocaba, qual máquina que eu quero verificar, né, se é um centro de usinagem, se é um torno, ele vai estar mapeado pelo número de inventário e pela marca da máquina, e consigo entrar em qualquer data e enxergar os pontos que o sensor faz a verificação, tanto em vibração em X, Y e Z, e temperatura. Bom, isso é um pouquinho do que eu queria explicar, tá? De como a gente tem aplicado a indústria 4.0 na manutenção hoje na nossa planta aqui de Sorocaba. Agradeço muito aí a presença de todos que estão assistindo e queria informar que eu vou estar aqui no chat por alguns minutos para atendimento das dúvidas. Maravilha, Milena, muito obrigado. É sempre bom a gente conseguir ver aplicações reais da indústria 4.0. É muito legal a gente ver que a sua cidade de Sorocaba já está conseguindo fazer coisas bem interessantes com relação a isso. Surgiu uma pergunta que eu queria até discutir contigo, que é uma pergunta bem interessante, que é como que vocês fizeram isso e como que isso está impactando no dia a dia de vocês, não só na questão da manutenção, né, que isso ficou muito claro, que a manutenção ela traz grandes vantagens para isso, mas também com relação a outros setores, né, a produção, financeiro, compras, como você colocou que você tem manutenção preditiva que você prevê quando o equipamento vai pifar, né, ou o rolamento, ou o motor, se isso tem impactado, inclusive, em redução de custos de manutenção. Sim, tem sim, com certeza, Vitor. Na verdade, o que acontece? A gente, por exemplo, né, nós temos aí, se uma máquina para, a gente vai acabar parando toda a cadeia, né? Então, se eu tenho uma máquina da usinagem de carcaça que para, eu não tenho carcaça para fornecer para montagem, eu não tenho peça montada para fornecer para o cliente. Um dia de Volvo parada custa R$1 milhão. Só? Só. Coisinha básica. Só. Então, assim, por exemplo, o que né? Assim, esses dias eu comprei um rolamento que eu achei super caro, um rolamento de R$5.500. O que é um rolamento de R$5.500 perto de um cliente parado, né? Da multa de um cliente parado, porque você para o cliente, no outro dia vem uma nota de débito e você tem que pagar. Então, assim, tanto na questão de indicadores, mas no dia a dia, a gente consegue agir muito mais rápido e não ter a máquina parada, não ter a falta de peça, não ter uma montagem parada e, consequentemente, não ter um cliente parado. Então, o investimento da sensorização, ele não é baixo, mas ele dá um resultado, principalmente nessas questões de um cliente parado. Legal. Uma outra pergunta que surgiu aqui foi se esses dados de previsibilidade de falhas estão fazendo vocês olharem para materiais diferentes nos componentes que vocês estão usando, para substituição de material
para aumentar a vida útil de peça, por exemplo? Então, exatamente. Por exemplo, nós temos um problema que se a gente, por exemplo, a gente tem um motor. Eu já comprei aí motor de 300 mil reais, de 500 mil reais, né? E de máquinas críticas, né? A máquina crítica, o que que ela é? A máquina crítica é uma máquina que você não consegue fazer o processo dela nem internamente e nem externamente em nenhum fornecedor. Então, você tem uma máquina crítica, você tem lá uma lista de spare parts dessa máquina para que ela nunca pare, porque ela não pode parar. Então, é principalmente nessa máquina que a gente vai trabalhar com peças no almoxarifado, né? Para que eu, quando necessite a troca dessa peça, eu tenha dentro de casa, para que eu não pare e nem venha aí quebrar um componente, ter que comprar um componente novo, um motor importado. Às vezes eu não tenho prazo de entrega e tem importado é muito complicado, né? E eu não sei se eu respondi sua pergunta, eu acabei perdendo um pouquinho o começo, peço desculpa que eu estava com problema na câmera, Não, não tem problema. mas basicamente é isso, a gente mantém sim as peças em spare, principalmente dos itens que são monitorados para que a gente tenha uma resposta rápida. Legal. Eu tenho duas perguntas aqui que foram colocadas que eu acho que a gente consegue juntar as duas em uma. Esse sistema que você colocou, que a Bosch colocou, que vocês têm até acesso via internet, e eu imagino que agora, se você quiser abrir o teu Note e ver como é que tá as coisas na fábrica, você consegue, que é um dos pilares, inclusive, da 4.0, isso foi desenvolvido por vocês, né? Ou isso foi comprado de terceiros, e essas informações estão em cloud, estão num servidor específico da Bosch, vocês têm um data center ou vocês trabalham com isso em cloud? A gente tem um servidor, né, na Bosch de Campinas. E o que acontece? Quem desenvolveu isso foi um fornecedor nosso, inclusive ele é professor na Unisal, né, o nome dele é Paulo. Ele é fornecedor, na verdade, da Bosch Campinas, que a gente chama de CAP, né? Então, assim, a gente comprou toda a inteligência do processo da Bosch de Campinas, né? E o Paulo, ele vem assessorando, porque é como se ele fosse o inventor do gateway, de toda essa parada da sensorização e tal. Então, assim, o Paulo, ele vem em conjunto com a Bosch Campinas para nos ajudar, né, nessa expertise, e a gente comprou isso da Bosch Campinas. Inclusive, nós temos instalações desse sistema na Bosch de Curitiba, e aqui em Sorocaba e na própria Campinas nós também temos. Legal, ou seja, mas isso é uma aplicação nacional, pelo que eu entendi, então isso é uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, não é nada que vocês trouxeram da Bosch da Alemanha. Não, não, essa tecnologia foi desenvolvida pela HAL 9000, é a empresa do Paulo, inclusive até depois eu vou passar o contato dele para você, ele é excelente na explicação, porque ele é professor, ele é mestre também, doutor, e ele é o inventor disso tudo, né? Então, até agora a gente tem uma tecnologia nova, que eu comentei, que é o sensor sem o auxílio do cabeamento para sinal, ele só precisa do cabeamento para energia, porque não faz sentido você ter um sensor que use bateria, porque a bateria é muito grande, a bateria tem que ser recarregada, dependendo da região que você instala o sensor dentro da máquina, você tem as carenagens para desmontar, proteção telescópica, então não faz sentido. Então, ele continua tendo cabo, os sensores novos, mas só para energia e não para sinal. Você comentou também, uma outra pergunta aqui, você comentou que você já foi para a Alemanha algumas vezes, né? Imagino eu na Bosch. Você vê muita diferença do que a Bosch faz lá fora para o que vocês estão fazendo aqui no Brasil? Você diz discrepância no sentido de investimento? Não, dessa parte de manutenção 4.0 mesmo. Olha, das últimas vezes que eu fui para a Alemanha, nenhuma foi pela manutenção. Todas foram pela engenharia de processo de produção no desenvolvimento de máquina. Então, assim, eu não consigo te responder o quão está avançado na Alemanha a indústria 4.0 em relação à manutenção. Mas pela manufatura, nós temos muita coisa avançada na planta da Alemanha e muito também na planta de Campinas, aqui no Brasil. Legal. A última questão que a gente tem aqui para encerrar o nosso encontro de hoje, que o pessoal está fazendo uma pergunta: quanto tempo normalmente vocês têm visto a manutenção desses motores ocorrendo com essa nova tecnologia?
é muito relativo à aplicação. Por exemplo, o maquinário que faz usinagem de componente de ferro fundido, por exemplo, as nossas carcaças, eles são muito mais exigidos. Então, a gente percebe que a gente tem muito mais resposta dentro do monitoramento em problemas nas máquinas que são mais exigidas, né? Mas, assim, eu vou te dizer que a cada 3 semanas, a cada mês, a gente tem alguma ocorrência que a gente tenha que atuar. Tranquilo. E você tem visto, aí só para a gente encerrar, você tem visto um bom retorno do pessoal do departamento do PCP, de produção e tudo mais, desse projeto que está sendo implantado e que tem dado certo? Sim, na verdade, a gente acaba enxergando tudo isso dentro da disponibilidade do equipamento, né, do OEE. Então, assim, se eu não tenho intervenção de manutenção, eu acabo melhorando o meu OEE e, consequentemente, melhorando os meus indicadores de manutenção, principalmente o downtime, né, o MTTR, o MTBF, que são todos os indicadores que a gente monitora. E não só o indicador, ele acaba falando a realidade, né? Que é uma máquina disponível para produzir, né? Que é tudo isso que uma fábrica quer. Né? Maravilha. Bom, eu gostaria de agradecer de novo a engenheira Milena, que aceitou o nosso convite aqui hoje para a gente falar sobre indústria 4.0 numa aplicação de manutenção, é uma aplicação de manutenção real que está ocorrendo aqui em Sorocaba. Agradecer pela sua apresentação, agradecer pelo tempo disponível para falar conosco, né, nos colocar à disposição do que a Bosch precisar, e agradecer a todos que participaram aqui do nosso vídeo. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, os materiais vão ser enviados depois para quem se inscreveu. E a gente vai deixar a inscrição ainda aberta mais um tempinho, para quem quiser se inscrever, receber tanto os materiais dessa palestra, como as nossas novas novidades aí sobre os próximos eventos da série 4.0 em 40. Muito obrigado a todos, eu agradeço profundamente. Bom final de semana